Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número 390. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. E Ana, você gosta de laranja ou não? Não, eu não gosto de laranja, não. Não, na vida real eu não gosto mesmo, não é nem a laranja que você está se referindo, eu não gosto da fruta mesmo. O Gibson tem cara que toma um suco de laranja todo dia de manhã, esse aspecto saudável dele aí. Todo dia, Todo dia. Acorda, a primeira coisa que eu faço é espremer fresquinho, uma laranjinha com vodka assim, porra. Fica bom pra caralho. O Dudu, então, ama uma laranja, né, Dudu? Pô, laranja, limão, nesse frio ainda a vitamina C faz bem, né? Enfim. Mas eu gosto, sim, do suco. Não sou tão fã, assim, da fruta, né, de sobremesa, mas suco cai bem, né? Bom, não tem jeito, né? A gente gosta de falar de futebol, de bola rolando, de craque, de bagre, de treinador acertou, errou. Mas não tem jeito, né? Os bastidores do Corinthians sempre tomam conta. Aparece uma notícia cada vez pior e... Enfim, a gente é obrigado a trazer esse assunto aqui no podcast de falar. A gente não costuma falar muito dessa política e desses bastidores do Corinthians no podcast da Irmandade Corintiana. Mas, às vezes, o assunto pede, né? E não tem outro jeito, né? Essa semana... A gente vai falar também nesse podcast, claro, do jogo pela Copa do Brasil, do jogo pela Sul-Americana que temos aqui, a volta do Campeonato Brasileiro, as brabas que continuam dando show dos resultados, né? Porque a Ana não tá gostando do futebol apresentado, mas enfim. Vamos começar falando dessa história do laranja, né? Que foi o Juca Kfouri, o jornalista Juca Kfouri, que denunciou aí a existência de um laranja num esquema aí todo que envolve o Corinthians. É bom deixar claro desde o início que essa existência de laranja não está dentro do Corinthians e também não tem nada a ver com a patrocinadora, a princípio, né, da VaiDebet. Eu digo a princípio porque o círculo não está fechado ainda dessa história do laranja, né? O destino final para a existência desse laranja para tirar o dinheiro não se sabe por qual que é ainda, não foi revelado. Não sei se alguém já sabe e não está falando ou se tem que ser investigado aí. Mas enfim, só para eu tentar explicar aqui, os meus amigos também, se souberem de algum detalhe ou quiserem completar a informação que eu estou passando aqui, pode entrar e me ajudar nessa também. Mas enfim, o Corinthians fechou o patrocínio com a VaiDebet. Na hora lá, o Augusto de Melo não falou da existência de um intermediário, mas existia um intermediário. Não existe nada de errado em pagar um intermediário, é o comum que acontece. O intermediário em questão é o cara que chama Alex Cassundé. Acho que Cassundé nem é o nome dele, é um apelido. Mas enfim, Alex Cassundé, que trabalhou com Augusto de Melo e com o atual supervisor de marketing, o Sérgio Moura, na campanha do Augusto de Melo. Então eles já se conheciam e eles já tinham esse contato com a VaiDebet e trouxe para o Corinthians para fazer um negócio. Então o Corinthians ficou de pagar esse intermediário, o Alex. Então o Corinthians recebe o dinheiro da VaiDebet e o Corinthians paga a empresa do Cassundé. A empresa do Cassundé chama Rede Social, um nome bem genérico, né? Bem qualquer coisa, chama Rede Social. Mas enfim, o Corinthians faz o pagamento. Até aí, ninguém não tem laranja, não tem nada, tá todo mundo falando que tá tudo certo. A VaiDebet tá pagando o Corinthians direitinho, o Corinthians tá pagando o intermediário. Acontece que depois de entrar o dinheiro nessa empresa Rede Social, que está registrado o nome do Alex Cassundé, essa empresa não tem nada de errado. O dinheiro sai e vai para uma empresa que chama Nelway. Essa empresa Nelway está registrada no nome de uma mulher que não sabe da existência, não conhece, enfim, não tem posse suficiente para ter uma empresa recebendo essa quantidade de dinheiro, enfim. A empresa está registrada num endereço que não existe e, enfim, essa mulher está sendo usada como... Aí é que é a laranja da história. Quando você tem uma laranja, né, Gibson? Normalmente é para lavar dinheiro, para o dinheiro ir para um destino aí desconhecido. Às vezes tem até mais de uma laranja dentro dessa empresa Nelway. A gente não sabe para onde foi esse dinheiro, mas que saiu uma quantia muito parecida com a que entrou poucos dias depois e foi para essa empresa da rede social, para essa Nelway, e depois dessa Nelway ninguém sabe para onde foi o dinheiro. O fato é que essa empresa está registrada no nome de uma mulher que não sabe da existência, que está sendo aí até ameaçada de morte, depois que divulgaram o nome dela aí, então nem vou falar o nome dela, enfim, respeitar a privacidade, que não tem nada a ver com essa história. O que eu falo é que está faltando esse link é
esse dinheiro está indo para essa empresa, está indo para onde? É esse link que falta, que pode ligar a alguém do Corinthians, ou alguém da VaiDeBet, ou alguém de, sei lá, de onde for, né? E é isso que está faltando para fechar esse círculo e entender por que está sendo usado essa empresa de laranja. E às vezes até tem mais de um laranja. Dessa empresa de laranja vai para outro laranja, e enfim, até que alguém em algum momento saca o dinheiro na boca do caixa e ninguém sabe mais para onde foi a grana. Enfim, mais uma confusão financeira. É o Gibson que tem que começar aí, né, Gibson? Que é o homem das finanças aqui da Irmandade, para comentar isso aí tudo. Como é que você tá vendo essa confusão e... Enfim, a sua laranja é com vodka, né? E essa aí? Vai descer como? Essa tá mais amarga. A minha é gostosinha, a minha é delícia. Agora... Cara, assim, eu já acho bizarro ter um intermediário numa transação dessa. Mas, enfim... Intermediário da parte ou não, porque essa parte, pelo menos, é transparente e é legal, né? A questão do laranja é que, assim, pô, essa grana tá indo pra alguém. E muito provavelmente pra alguém dentro do clube. Duvido que esse laranja seja pro lado da VaiDeBet. Tá recebendo de volta uma parte da grana. Você vai estar com uma cara desgraçada de ser alguém lá de dentro do clube que tá levando uma parcela disso aí. Se não for tudo. Agora, tem que levantar, tem que ir atrás, cara. Tem que rastrear esse dinheiro. Pra onde foi? Foi sacado? Quem que sacou? Ninguém saca. Foram 2 depósitos de 700 mil. Ninguém saca 700 mil na boca do caixa. Alguém teve que entrar numa agência, teve que ir lá pegar maletinha. Se for pegar em grana, pegar maletinha, pastinha de James Bond, sabe? Então, assim, dá pra levantar quem foi. Se quiser mesmo ir atrás, dá pra levantar quem foi. Agora, vai demorar. Porque, enfim, tem sigilo bancário, tem que entrar com o devido processo legal. Enfim, vai demorar um tempo pra levantar essa história, mas que é muito, mas muito escrota essa história. E a questão vai ser assim, o Augusto de Mello acobertou alguém? Né, tentou segurar o pano pra alguém ou ele não sabia? Essa é a questão que vai ficar. Então, tá faltando fechar esse negócio aí pra entender. O Corinthians, até o momento, o Augusto de Mello, enfim, deu uma entrevista pra um podcast, enfim, o Cross, né, e tal, negou, disse que o Corinthians tá indo atrás de informações, entrando judicialmente para essa empresa Nelway se manifestar, mas enfim, oficialmente ele não se abriu, ele não veio a público e deu uma entrevista ou uma declaração oficial, ele foi na entrevista lá num lugar que ele achou mais seguro, acho, e nem foi tão questionado assim sobre esse assunto quanto deveria, eu acredito, né, mas... Ana, você que nem gosta de laranja na vida real, essa aí então tá descendo mais torto ainda, né? Pra mim foi assim, o que eu pensei na hora, né? O Corinthians fez o acordo com o VaiDeBet, tinha o intermediário, pagou o intermediário. O que o intermediário fez com o dinheiro não seria a responsabilidade do Corinthians. Foi a primeira coisa que eu pensei na hora. A hora que começou todo mundo a se demitir, que começou a acender luz vermelha na minha cabeça. Porque se fosse só isso, o Corinthians pagou o intermediário era um laranja e o Corinthians não sabia, tava tranquilo. Mas por que todo mundo começa a se demitir? Tem alguma coisa errada aí. Só assim, enfim, a empresa do intermediário, a tal rede social, a princípio não tem nada de errado nela. É que aí tem uma terceira empresa, ou enfim, uma segunda empresa, que ele repassa o dinheiro para essa queada laranja, né? Só para Então, mesmo que o Corinthians tivesse investigado a empresa do Cassundé, né? Cassundé não ia ter nada não acharia nada. Assim, a gente tá falando com o que tá saindo no blog do Ju, com informação. A gente mesmo não fez nenhuma investigação, nem nada disso, sim, né? Mas você concorda que era... Corinthians fez um acordo com a VaiDeBet. Tinha um intermediário, que era o amigo da VaiDeBet, que apresentou o Augusto. Tô chutando. Ele levou o dinheiro de intermediário. Corinthians pagou o intermediário. O que o intermediário faz com o dinheiro seria um problema dele e não do Corinthians. Não, aí o seu ponto é interessante porque é justamente isso, né? Enfim, essa debandada que aconteceu no Corinthians, para onde foi esse dinheiro? Será que tá voltando pro... estranho, porque não seria caso de ninguém se demitir sem uma investigação mais profunda. E eu lembrei de um detalhe agora, que eu tava lendo uma das matérias saiu sobre o assunto, que os 2 pagamentos de 700 paus, totalizando 1,4 milhão, não foram autorizados pelo Rosalá, que é o diretor financeiro do clube. Ele nem tava, ele tava viajando junto com o Augusto, acho que algum jogo, alguma coisa assim, e um outro diretor chegou lá dando carteirada lá dentro no dia, falando, precisa fazer esses pagamentos agora, porque os caras já emitiram nota, faz aí, não sei o que, lá. Mas eu não falei com o Rosalá, não, faz aí. Alguém chegou, eu não lembro agora quem foi, né, mas tem... É o diretor administrativo, matéria... eu não sei o nome dele. Então, se alguém deu carteirada ainda lá dentro, por isso que o Rosalá foi um que ameaçou se demitir, né? Porque isso aí passou pelas costas dele, né? Então enfim...
Enfim, eu também não sei. Essa parte de pressão é uma coisa que não está documentada, né? Se o cara fez pressão interna do clube, ele não foi... Enfim, não tem um contrato dizendo que estou fazendo pressão em você, assina aí 3 vias. Isso aí é uma parte narrativa que o Juca Kfouri trouxe. Não estou duvidando do Juca Kfouri nem de ninguém que não foi, mas é alguma coisa que é difícil de se provar. Os pagamentos foram feitos quando o Rosalá não estava, isso é verdade. O Augusto de Mello, presidente, nessa entrevista que fez com o Cross, falou que isso é comum. É normal, o Rosalá estava viajando, ele tem direito de viajar, acho que estava até de férias, enfim, não sei. Viajou e fizeram esses pagamentos. Podia ser que estava no dia de fazer o pagamento, podia ser que o Corinthians tinha atrasado antes e resolveu fazer agora, enfim. Sei lá o que aconteceu. O Augusto de Mello, na entrevista com o Cross, falou que isso é comum, acontece. E assim, você imagina que o diretor financeiro sai, tem que ter outro responsável ali para assinar. Se o cara não sabia, aí o Rosalá teria que ir via público e falar, isso... E até agora, ele ameaçou se demitir, né? Enfim, já que a Ana trouxe esse assunto das demissões, desculpa, Dudu, vou segurar um pouco você aí, mas enfim, ele ameaçou demitir, depois ficou, fez uma declaração meio sem graça dizendo que ficava. Quem pediu demissão? O Sérgio Moura, não é Sérgio Moro, hein? Sérgio Moura, supervisor de marketing, pediu licença para processar, enfim, ir atrás dos... Estão falando mal do nome dele e tal, vai atrás e pediu para sair do Corinthians. Aceitou fazer uma licença. O Augusto de Mello falou que ele volta assim que ele quiser. Tá aberta o porta do Corinthians pro Sérgio Moura. Quem pediu, de fato, o boné foi o diretor jurídico, que saiu. O diretor jurídico, que agora me foge o nome dele, que saiu, que pediu demissão mesmo. Ele foi o único que de fato saiu. Yun Kili é o diretor jurídico. O que acontece no Corinthians, e aí eu vou passar para o Dudu também, é uma briga interna que, enfim, a situação anterior à renovação e transparência, elas tinham uma unidade. A oposição eram vários grupos, né, que se uniram em torno do Augusto Mello para eleger e para conseguir, enfim, tirar finalmente a renovação e transparência de lá. Conseguiram isso, mas na hora que você chega no poder, esses grupos também querem a sua parte, né? E eu não sei quem era de qual grupo e por que eles estão... Eles internamente estão brigando entre si. Até por isso a saída recente do Rubão lá, que era o diretor de futebol. Cada um é de um lado do Corinthians e na hora que chegou lá eles se desuniram de novo, né? Mas e aí, Dudu, como é que você que toma o seu suco de laranja e não chupa a laranja direto, como é que você vê isso aí, Dudu? Então, o problema é que a gente gostaria que com a eleição do Augusto Mello, tudo fosse um pouco mais tranquilo no Corinthians, né? Que a gente tivesse realmente mais transparência e mais procedência nas coisas que acontecem dentro do clube. Ele até começou colocando lá jogadores, a porcentagem, quanto que foi pago, tudo. Mas tá vendo que o caos lá dentro tá muito generalizado. Não sei se tem a ver com essa parte da saída do Rubão, né, que ele falou, muita coisa pode acontecer, eu vou falar, sim, enfim. Saiu ameaçando e atirando. Só que assim, você vê que eles não estão preocupados com o Corinthians, né? Nem a anterior tava, agora a atual, sim. Assim, é uma situação extremamente complicada. A gente sabe que política no Brasil é complicado, né? Não é, nós vamos falar do Corinthians, mas numa situação geral, tudo meio complicado. Então a gente teria que só torcer para que o Augusto Mello viesse a público, não no podcast aí, com todo o respeito, mas ele vem a público, chama uma entrevista coletiva e, né, se explica. Põe as caras para bater, fala, porque quando o Corinthians tá bem, eu fechei até o patrocínio, eu trouxe... ele tá lá. Quando dá algum problema, ele não põe as caras para bater, né? Então eu acho que a gente precisa disso, que ele venha e explique. Agora a gente só espera que o próprio Corinthians vá atrás dessas informações, evite mais problemas como esse. A gente já teve problema ano passado na empresa lá, que teoricamente tinha que pagar o Paulinho. Ele precisa vir se explicar, dar a situação, falar qual que vão ser as medidas e tentar manter uma linha correta, porque tá complicado. E a gente sabe que tudo isso extra-campo acaba afetando o campo. Não dá mais pro Corinthians ficar sendo motivos aí de chacota, esses casos aí, sabe, a gente quer vir aqui falar de futebol, vamos falar de outros assuntos, mas a gente quer falar bem menos desses assuntos. Eu espero que ele tome a frente e dê uma solução quanto antes nesse caso. O Augusto assumiu a gente sabia, né, desde o início,
que o Augusto era mais do mesmo, no sentido... ele já fez parte, inclusive, da renovação e transparência. A política interna do clube é uma política que envolve muito pouca gente, né? São 3 mil votos, você elege um presidente do clube do tamanho do Corinthians, é um universo muito pequeno, né? E eu acho que o presidente tá lidando da maneira errada, ao invés de trazer o Juca Kfouri para o Corinthians e falar: abre tudo que você tem, que a gente vai resolver, vai esclarecer. Ele acaba se expondo, ao mesmo tempo se escondendo, né? Dando uma entrevista para um canal, para um cara só, inclusive falando mal do Juca Kfouri e acusando, enfim. É uma situação bem difícil, o Augusto está sentindo aí o que é ser presidente do Coringão, mas era bom esclarecer para a torcida também não ter dúvida de que não está sendo aí o dinheiro do Corinthians está saindo para o bolso de alguém, né? Bom, é isso. Tá aí a história do laranja corintiano aí. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, já que, enfim, a gente não sabe muito como que essa história vai andar. Vamos falar do futebol, da bola rolando. Essa semana a gente jogou pela Copa do Brasil. O Corinthians ganhou de novo do América de Natal, né? O placar foi o mesmo, 2-1 no jogo de ida, né? O jogo fora de casa. Esse jogo foi na Neoquímica Arena. Os gols do Yuri Alberto e do Kaká, o zagueirão Kaká, artilheiro aí. A Irmandade acabou elegendo como craque da partida o Raniel. E aí, Ana, como é que você viu essa partida? O Corinthians foi bem, foi mal? Mas classificamos, né? Já estamos na próxima fase da Copa do Brasil. Exato. Eu vi muita gente criticando o Corinthians, mas assim, o Corinthians fez o que tinha que fazer, né? Se a gente for pegar o ano passado, que nós tomamos 2-0 do Remo, depois tivemos que virar aqui, esse ano a classificação foi super tranquila. Nós ganhamos as 2 vezes, assim, eu não vou falar que o Corinthians teve um desempenho excelente nas 2 partidas, não teve. Foi um desempenho aquém do esperado, aquém do que a gente gosta de ver num jogo de futebol. Mas o resultado apareceu, né? A gente sabe que o Corinthians não tem também um elenco tão forte assim. Eu acho que o Corinthians está caminhando e eu acho que, espero que conforme os desafios vão aumentando, ele vai apresentando um desempenho melhor. Por enquanto foi um desempenho regular, mas o resultado foi bom, foi satisfatório, a gente está classificado e eu acho que é isso que precisava. Isso que eu ia lembrar também, né? No ano passado foi 2-0 pro Remo na ida na casa deles, né? No Pará, e a gente teve que ganhar 2-0 na Neoquímica Arena e classificamos nas penalidades, né? E no último minuto o gol foi do Roger Guedes, né? E você, Dudu, como é que você viu aí a classificação na Copa do Brasil? O Corinthians não levou muito a sério. A gente tinha vantagem do empate já, então o Corinthians entrou meio que menosprezando a partida. Foi pra cima, teve umas chances, tudo, mas quando fez 1-0 também tirou o pé, ficou lá. Tá bom aqui, vamos que vamos. Não achei que o Corinthians levou a partida com a seriedade que ela deveria ter. Era pra ter levado mais a sério, né? Não jogou pelo Brasileiro, tá teoricamente descansando. Poderia ter aproveitado melhor a partida na minha maneira. Mas enfim, ganhou, a gente precisava ganhar, passou, né? Lembrando que agora a próxima fase da Copa do Brasil é só no final de julho e começo de agosto. Embolsamos aí mais 3 milhões e 400. Enfim, vai ser vamos sorteio, esperar né, o sorteio. Dudu? Vai ser sorteio. Ainda não definiram porque faltam jogos, né, em função da tragédia do Sul. Tem time que fez a primeira partida, falta a segunda partida, mas tem um confronto que não aconteceu nenhuma das partidas ainda. Mas enfim, a gente tinha que passar, passamos, mas vai afunilando, né? Vai provavelmente pegando um time mais complicado. E o Corinthians tinha que aproveitar melhor essa partida, já que tá treinando, mas enfim, né? Não tá jogando, mas não sei o quanto esses treinamentos estão fazendo efeitos. E você, Gibson, na sua competição favorita lá, o Timão classificado para sua alegria? Eu falei que esse jogo ia ser casca, porque o time dos caras é valente. A gente viu lá o jogo como é que foi, né? Não é um time que se acovarda, vem pra cima. Eu acho que o Corinthians poderia ter jogado com um pouco mais de convicção. Enfim, acho que também tava... o placar tá favorável, estamos jogando em casa com a torcida, a gente resolve a qualquer momento. Não foi corpo mole, mas foi um corpo meio mole, tá meio esquisitinho, assim, enfim. Mas passou, enfim, já resolveu. Bora sortear a próxima fase. Eu vou discordar um pouco de você, Gibson, e do Dudu. Acho que não foi corpo mole, não foi desatenção. Essa partida mostra os principais problemas que a equipe tem enfrentado esse ano.
O Corinthians teve bastante volume, chegou muito perto do gol, né? Não vou dizer que criou muitas oportunidades, mas chegou muito perto do gol, chutou muitas bolas, mas acertou pouco o gol de novo, foi displicente no último passe, o jogador tomando a decisão errada, né? Em vez de driblar, passava, em vez de passar, driblava, em vez de cruzar, enfim. E isso no ataque, né? Então o Corinthians chegava muito, parecia que estava perto de marcar o gol e poderia, pelo volume, de sair do primeiro tempo, até com um placar maior, saiu do primeiro tempo só com 1-0, poderia e deveria ter saído com um placar muito maior do que 1-0. E aí na volta do segundo tempo, um pouco meio devagar ali, leva um gol, também numa bola que não deveria ter sido levada, uma desatenção da defesa, né? Então mostra um outro problema do Corinthians, que é um pouco essa desatenção defensiva em alguns momentos da partida, para depois aí voltar a criar, voltar a ter volume, mas de novo com enorme dificuldade para marcar o gol da vitória. Eu acho que isso mostra um pouco os problemas que o Corinthians tem aí, que precisam ser resolvidos de alguma forma aí, que não são resolvidos. Com uma equipe mais fraca, como a América, a gente está conseguindo ir. Contra equipes mais fortes, o time vai ter que mostrar mais poder de decisão, né? Chegar na frente e fazer para ficar mais tranquilo a partida, porque a gente também já sentiu isso. O Corinthians, quando sai na frente, aí a partida fica muito mais tranquila. É uma equipe que, saindo atrás, se desentende, enfim, sofre mais quando sai atrás no placar, né? Ana, aí nesse jogo da Copa do Brasil, a gente viu aí mais uma partida desse meio campo agora cada vez mais titular, né? Fixo aí do Tonhão, que é o Ranieri, o Garro e o Bidon, o garoto Bidon ali, se mostrando cada vez mais à vontade, deu assistência para o primeiro gol lá do Yuri Alberto. Eu acho que a gente encontrou o nosso meio-campo titular, né? Com contusões, com jogadores se ausentando, mas parece que esse é o titular agora do Tonhão, né, Ana? Sim, me parece sim. Ele até deu declarações, né, essa semana de que ele não tinha visto o Bidon em treino, mas quando entrou no jogo contra o Água Santa, ele viu que o cara tinha realmente uma qualidade excepcional, né? Que era um diamante, né? Eu ainda colocaria mais alguém nesse meio campo, né? Eu não jogaria com 3. Mas dentro das possibilidades que a gente tem, eu acredito que esse trio, se ele só quer jogar com 3, é o melhor até agora que vem se mostrando. Eu vi certas críticas ao Garro, vindas até do Marcelinho Carioca, mas eu não concordo. Eu acho que o Garro chegou da Argentina, onde até tem uma adaptação para o futebol brasileiro, e assim, eu não acho que ele não toma atitude. A gente pode discutir que ele não fez muitos gols ainda, mas que não toma atitude, que não chama o jogo para si. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Ranieri, o Bidon e o Garro são jogadores que começaram agora no Corinthians, eu quero dizer, no time profissional, né? O Bidon já era do Corinthians, mas começou agora no profissional, então um meio de campo novo, um meio de campo que está se adaptando. E eu acho que dentro do esperado, assim, eu não vejo, assim, nenhuma crítica nesse momento ao trio do meio de campo, nem ao Bidon, nem ao Ranieri, nem ao Garro. Eu acho que existem problemas no Corinthians, mas eu acho que é mais pela falta de um meio campista ali para preencher o espaço do que no jogo dos 3, na minha opinião. Eu não vejo o Tonhão colocando mais um cara no meio campo, né? Os testes que ele tem feito é colocar mais um zagueiro, enfim... Não... Então, parece que nesse jogo ele vai tirar No próximo jogo, né? Que a gente vai falar Isso, ele vai tirar o Romero e vai colocar o Coronado. Agora, se vai jogar de ponta ou vai jogar de meia, aí só a gente vendo pra saber, né? O Coronado não tem essa característica de ponta, né? Ele realmente cai mais pro meio, pode ficar mais à direita, mas enfim, tem que ver como é que vai ser, como ele vai organizar a equipe, né? Mas assim, eu não vejo o Tonhão mudando muito esse esquema pro 4-4-2 como a gente tá pedindo aqui, não. Bom, e essa semana a gente tem o jogo pela Sul-Americana, né? O último jogo da fase de grupos da Sul-Americana. E aquele esquema, né? Ganhou primeiro lugar do grupo, direto nas oitavas da Sul-Americana. Qualquer outro resultado, segundo lugar do grupo, classificado, né? O Corinthians já está mas aí vai fazer 2 partidas para chegar nas oitavas. Então vai ter um calendário um pouco mais cheio, ficando em segundo lugar. Tem que ir atrás dessa vitória, né, Dudu? Você imagina um time pressionando lá o Racing? Como é que é? Acredito que sim, né? O Corinthians normalmente faz isso na arena, né? Sai logo nos primeiros minutos na marcação,
faz pressão. A gente sabe que depois tende a dar uma queda, mas seria muito importante o Corinthians conseguir fazer 1-0 logo, assim. Mais ou menos como foi contra o Argentino Júnior, né? Contra o Fluminense. Seria muito interessante. Até porque o campeonato uruguaio não parou. O Racing jogou na sexta-feira. Colocou o time misto, mas mais com reservas em campo. Perdeu a partida. Ele está em 7º colocado, mas ele está mais próximo da zona do rebaixamento do que na parte de cima da tabela, né? Eles vêm para buscar essa primeira colocação. O Corinthians tem mais time, foi melhor na primeira partida, acabamos tomando um gol bobo. Depois que fez 1-0, o time acabou relaxando demais. Espero que a partida contra o América de Natal, nessas 2 partidas, tenha servido de lição. Fique mais esperto, faça 1-0, tenta fazer 2-0, liquida logo a partida. Porque eles têm 2 resultados. Por Corinthians só a vitória interessa, né? Acredito que a força vai ser força máxima. A dúvida, pelo que estão falando, é essa para fazer o Coronado e o Galo e tirar o Romero. Não tiraria o Romero, apesar que ele não tá fazendo gol, mas prefiro começar com o Romero e com o Wesley, mais pela mobilidade deles, pela verticalidade do que o Yuri Alberto. Mas enfim, o Corinthians precisa da vitória, não tem outro resultado que nos interesse. Espero que faça essa marcação-pressão, o gol saia logo e saia com a vitória de uma forma tranquila. E você, Gibson, como é que você está vendo essa partida aí na terça-feira, 7 da noite, na Neoquímica Arena? É 7 da noite, hein, galera? A partida mais cedo na terça-feira pela Sul-Americana. Eu acho que esse jogo, assim como do meio da semana, dessa semana que passou agora, não vai ser um jogo fácil, não. Vai ser bem pegado. Assim, a gente conseguiu empatar fora, então, assim, na teoria dá pra tentar ganhar em casa. Com o time descansado. Eu só espero que o time não tenha treinado demais, né? Porque o time treina demais e joga mal. É bom rezar, porque será que eu tô indo dar férias? Porque, não, vai comer um churrasco. Terça-feira a gente joga a bola, né? Aí o time vai jogar melhor, né? Mas, assim, tem que fazer pressão desde o começo. É importante pra gente essa vitória, não só por conquistar já a vaga direto, mas, assim, pra moral do time também, né? Tipo assim, o time acho que vem devagarinho ali, vem se firmando, né? E mais uma vitória vai ser importante pro time. E com um adversário mais qualificado, enfim, do que o América do Rio Grande do Norte, enfim, né? Então acho que vai ser bem importante esse jogo. E gostaria que saísse com uma vitória, mas acho que vai ser apertado, né? Não tô achando que vai ser fácil, não. Isso aí é joguinho pra mim pra ganhar de 1-0, 2-1 e olha lá. Eu vejo muito parecido com o que eles já falaram, né? Com o que o Dudu e o Gibson falaram. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, mas eu já acho que é um jogo palpável. Que se o Corinthians jogar direitinho, eu acho que dá pra sair com a vitória, sim, e garantir o primeiro lugar do grupo. Mas eu acredito que o Corinthians possa, sim, sair com a vitória. Espero que sim. Espero que seja que nem o jogo lá do Argentino Júnior, que a gente já ganhou logo no primeiro tempo e não fica cozinhando galo aí. Logo o primeiro ataque, né? Já faz um gol, já fica mais tranquilo. Exatamente. E segue o jogo, a arena lotada, o pessoal gritando, e aí o Corinthians cresce demais, né? Eu também tô com essa esperança aí, Ana. Enfim, na semana passada a gente falou da situação do Sul, né? Os jogos foram adiados, foram dois jogos aí adiados, e agora já estão remarcando as partidas. Já jogamos no sábado, né? 9 da noite contra o Botafogo, né? O Química Arena, para voltar o brasileiro. Me pareceu que 2 partidas foi pouco para ajudar de fato, de verdade, os times lá no Sul, né? Mas eu acho que como também os jogos da Conmebol continuam sendo marcados e os times estão se organizando para disputar esses jogos da Conmebol, ficava difícil eles não disputarem os jogos do brasileiro. Enfim, apesar da situação lá do Sul ainda continuar muito ruim, né? Nessa semana o Guaíba desceu um pouco, deu uma esperança, mas no final de semana, de novo, nesse final de semana, né? Mais chuvas. O nível lá do rio ainda está acima dos 4 metros. Enfim, não tem previsão nenhuma de possibilidade de voltar a ter jogo e de liberar o aeroporto, por exemplo, para, sei lá, qualquer outro time jogar lá no Sul. Continua muito ruim a situação. E nessa semana o Renato Gaúcho, né, o treinador do Grêmio, que já foi sondado aí pelo Corinthians e tudo mais em outros momentos, começou a falar para não haver rebaixamento esse ano no Campeonato Brasileiro, né? E aí, claro, isso implicaria no ano que vem ter mais times na Série A e possivelmente mais rebaixados também na Série A no ano que vem, né? Enfim, o que você achou disso, Gibson? Você é a favor de não ter rebaixamento esse ano? De não ter? Você acha que essa é a solução para, sei lá, abarcar melhor essa solidariedade com os times do Sul?
Olha, pra ser bem honesto, acho que ninguém tá preocupado em ser solidário com os times do Sul, né? Inclusive a CBF. Agora, paralisar só o brasileiro, como você já comentou, não adianta nada, tem que paralisar tudo. Todos os campeonatos onde esses times estão envolvidos, né? Não vão paralisar, né? Os times já perceberam isso, já se moveram pra poder, enfim, né, começar a voltar a treinar e voltar a disputar as competições. O próprio Grêmio tá no CT do Corinthians aí. Agora, se vai jogar, se o time tá jogando aqui, tá no CT daqui e vai jogar, cara, aí não faz sentido não ter rebaixamento. Eu acho uma tremenda basneira. Vai jogar. Ou então não joga, né? Agora, vamos fazer um ano inteiro sem rebaixamento? Acho um negócio meio esquisito no campeonato, enfim. Mas eu acho muito complicado eles fazerem um campeonato sem rebaixamento. As implicações disso que eles falando que vem vai manter então quem sobe? Então, pô, vamos subir mais 4, ficar com 24, então vamos cair 8 ano que vem. Fazer um campeonato inteiro sem rebaixamento, eu acho que vai ser muito complicado. Eu duvido que a CBF vai fazer isso. E Ana, você aceitaria essa história de não rebaixamento? Como é que você tá vendo isso? Olha, esse ano eu até agradeceria, né? É um ano de reformulação do Corinthians. Eu acho que meu médico também agradeceria, porque não ia infartar, né? Seria várias vantagens aí. Mas fica esquisito mesmo, como o Gibson falou. Como é que faz? Vai cair 8? Quer dizer, tudo que resolve esse ano a gente infarta ano que vem, né? Não resolve muito, né? Se eles voltarem a jogar nesse primeiro momento, eu acho que a CBF não vai fazer nada. Vai deixar do jeito que tá. Mas se houver algum problema, caso a Juventude não volte a jogar, vai ter que se pensar numa maneira inteligente de fazer isso. Eu não sei se é não rebaixando os 3 do Sul, e aí o nosso fica pior ainda, nossa situação fica pior ainda. E assim, eu acho que os outros times não vão chegar nessa... não vai ter rebaixamento, não vai aceitar, e a CBF por si só não faz movimento nenhum. E você, Dudu, como é que você vê essa situação aí do Campeonato Brasileiro? Você tem alguma outra solução para melhorar, para facilitar a situação lá dos times do Sul? Olha, eu adoraria, mas não sei se vão ouvir, né? A questão do rebaixamento, mesmo o presidente da CBF falando hoje que descartou essa possibilidade, vai ter o rebaixamento, não tem como, você mexe em todas as outras competições, né? Série B, Série C, Série D. E entra um pouco naquilo que o Gibson falou, né? O pessoal não tá preocupado com o Rio Grande, com os 3 times do Sul. Tá cada um olhando pro seu umbigo. E enquanto for assim, não vai adiantar ter brasileiro, ter liga de futebol, ter essas coisas. Os times precisam se unir. Enfim, eu gostaria de ter essa solução de não tenho, mas é difícil você mexer no campeonato depois que começou, mas eles deveriam fazer alguma coisa para que todos entrassem num acordo. Enfim, como o brasileiro vai voltar, sabadão tem esse jogo, 21 horas, contra o Botafogo em casa, na Neoquímica Arena. São 4 ou 5 partidas seguidas que o Corinthians está fazendo na Neoquímica Arena, né? Agora que sem essas partidas do brasileiro, que a gente devia sair, o Corinthians vai acabar fazendo várias partidas seguidamente em casa. No ano passado, Ana, a gente ganhou 1-0 com o gol do Gil, do Botafogo, mas era aquela fase que o Botafogo tava, né? E jogaram com 1 a menos, né? E foi a estreia da camisa 3 do Coringão, aquela camisa amarelinha ali da democracia, né? O que você está esperando para esse jogo desse ano agora, Ana, nesse sábado? Não, vai ser um jogo complicado. O Botafogo vem numa ascendente, o técnico novo deles é uma acertada no time. O time é bem rápido, né? Tem um ataque bem rápido. Mas o Corinthians não tem outra alternativa. O Corinthians tem que entrar com a faca nos dentes para ganhar. A gente não tem mais tempo a perder, apesar do campeonato estar começando, mas nós estamos ali muito abaixo. E o Corinthians tem que começar a somar pontos, e principalmente pontos dentro de casa. Então, não acho que vai ser um jogo fácil, mas não tem jeito, a gente tem que ganhar. Olha, eu acho que tem que ganhar, mas acho que vai ser bem difícil ganhar. Você pega... O aproveitamento que a gente tá fora do brasileiro é muito superior ao do brasileiro, né? De pontos. E tá na hora de reverter isso. O problema é começar a reverter isso em cima do Botafogo. Lembra que eu tinha cantado a bola, que esse mês aqui pra gente, né? Maio, era um mês muito complicado a tabela. Ainda deu uma segurada, porque, enfim, teve esses 2 fins de semana que a gente não teve jogo. Mas os jogos que a gente tinha pela frente na sequência, se for mantido, é uma sequência pesada no brasileiro, né? Então, assim, quando esses times estão lá na frente, qualquer pontinho já vale. Né? Mesmo se seja um pontinho. Claro, quer ganhar 3 pra respirar mais. Mas, assim, se pelo menos arrancar um pontinho com esses times lá da frente, já dá um respiro. Porque assim, a gente tá com menos de 1 ponto por jogo. Então, nosso aproveitamento tá ridículo no brasileiro, né? Então tá na hora de subir esse aproveitamento. É que esse mês, e agora provavelmente o começo do mês que vem com esse atraso do brasileiro, é uma sequência muito difícil pra gente.
a encrenca começa no fim de semana que vem com o Botafogo e não tem que escolher. É jogar com os caras e tentar arrancar 3 pontinhos. Mas eu, honestamente, já ficaria feliz se arrancasse 1 pontinho. E você, Dudu, como é que você tá vendo essa partida? Tava com saudade de ter Timão no fim de semana? Olha, se for pra jogar que nem contra o Fluminense Argentino Júnior, eu estou com saudade. Se for pra que o futebolzinho que eu apresentava antes, eu não sei não, viu? Vamos esperar um pouquinho. Mas vamos ver, né? Eu espero que aconteça o que a Ana falou, que o Corinthians precisa ganhar. É o que o Gibson falou, a Ana falou. Não dá mais pra... O Corinthians não pode mais perder pontos. Precisa começar a pontuar pela situação. Até todos os times estarem com o mesmo número de jogos, para a gente ver a situação real da tabela do Corinthians. Tem que ganhar, tem que pontuar e, na tal circunstância, espero que sejam 3 pontos. Ana, e as brabas, hein? Jogaram essa semana, tá livre, mas jogaram aí pelo Paulista, né? Nessa semana nós tivemos 2 jogos pelo Paulista, a estreia do Paulista contra o time do Taubaté, né? Que o Corinthians jogou com um time mais reserva, diria, né? Mais alternativo, né? Foi um jogo mais difícil do que a gente esperava que fosse, né? Abriu 1-0 e acabou levando um empate logo no comecinho do segundo tempo e depois conseguiu a vitória aí por 3-1. E aí, na sexta-feira à noite, houve o segundo jogo do Campeonato Paulista, né? Contra o... Nossa, me fugiu agora contra quem o Corinthians jogou. Bragantino. Bragantino, isso. Foi um jogo também complicado, o Bragantino tem um nível superior ao do Taubaté, então mas o Corinthians estava com o time titular, né? Parece tranquilo quando a gente fala que o Corinthians ganhou, né? Ganhou de 3-1, mas assim, o Corinthians está... Eu concordo com o que o comentarista disse no jogo do Bragantino. O Corinthians está jogando o necessário para ganhar os jogos nesse momento. Ele não faz nada além do necessário. Ele está ganhando muito na individualidade das jogadoras. Você vê os gols, são gols mais individuais. Vamos ver como é que o Corinthians vai se comportar até quando tiver jogos mais cascudos do Campeonato Paulista, por exemplo, que vai ser junto com o Brasileiro, né? Eu espero que o Corinthians evolua, mas por enquanto esse treinador ainda não mostrou nenhuma evolução assim com esse time do Corinthians. O Corinthians está jogando mais no que já se sabia do que no que esse treinador tem que mostrar. Eu não concordo com muitas atitudes que eles fazem, que a comissão técnica faz, como eu já disse no outro podcast, continua jogando com uma lateral esquerda na lateral direita, sendo que tem 3 laterais direitas disponíveis no banco, né? Continua jogando muito aberto. A Érica, ela é muito boa zagueira, mas ela já tem uma certa idade, ela é muito mais lenta que a Tarciane. Então você precisa proteger mais a Érica para que ela consiga jogar, e não é isso que está acontecendo, né? Então eu acho que ou o time do Corinthians vai para o mercado, vai trazer mais uma zagueira, vai trazer mais uma meia de campo ali, porque o mesmo problema que tem no masculino, que quando o Ranieri não joga, não tem quem jogue ali na cabeça de área. A gente também só tem a Ju Ferreira. Ele improvisa uma das laterais direita como volante quando ele quer não jogar a Ju Ferreira. E eu acho que, se não der certo, eu acho que ele vai ficar só esse ano. E espero que ele traga outro técnico para um começo de temporada do ano que vem. Mas se ele ganhar coisa, né, Ana? Se ele começar a ganhar campeonatos, além das partidas, aí fica difícil trocar, né? Então, mas aí vai precisar ver se ele está ganhando o campeonato pelo trabalho dele ou pelo trabalho dela. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 390, mas não sem antes a Ana lembrar as nossas redes sociais, certo, Ana? Não tem nem ideia, a gente está comigo no YouTube, no Facebook a gente não está mais ao vivo, né? E no Twitter, não, X, qualquer coisa que você queira chamar, X, sei lá o que vocês querem chamar. Além disso, a gente tem o Deezer, o Spotify, o SoundCloud e o Instagram, Telegram, e não lembro mais agora, surgiu tudo o resto. É isso, Gibson. E no domingo que vem estaremos de volta. Mesmo horário de sempre, 7 da noite. É um clássico. Cuida do placar das 2 partidas essa semana agora, vai, por favor. 2-0 contra o Racing, 1-0 contra o Botafogo. O Dudu tá otimista. Bem otimista, Dudu. É isso aí, meus amigos. Até a semana que vem, 7 da noite.
Muito obrigado e vai Corinthians! Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. É Corinthians. E essa história do Daverson aí, vocês aceitariam ele? Não. Veja bem. Eu não é que não aceitaria, mas pra que ele viria? Pra agradar o Tonhão, Ana. Não, então, mas aí ele vai vir pra comissão técnica? É que eu não sei, vocês ouviram falar que parece que agora a SAF do Vasco vem atrás, ouvi falar que vem atrás do Pedro Raul de novo, né?